Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto. Que bomba, gente, que bomba! Eu tava aqui terminando de montar o programa. Tava fraca sexta-feira, viu? Tava fraca, não tinha quase nada acontecendo. Tanto que eu tava aqui tomando algumas decisões de outras coisas que eu tinha pra fazer. E aí, faltando uma hora para eu encerrar aqui toda a pauta que tinha para trazer para cá, o que é que acontece? Vazou aí a medida protetiva da Tamires contra o Davi. E, gente, isso causou o maior rebuliço, porque o próprio Davi também se manifestou. E aí a Tamires, obviamente, também não quis dar muito detalhes sobre isso e tal. Então a Tamires também não quis falar, não quis se manifestar. A gente vai dar uma comentada com vocês com essa história, os últimos detalhes que a gente está sabendo, as últimas informações que a gente obteve sobre isso e tal. Mas tem algumas coisas que estão estranhas nessa história também e que a gente precisa também comentar isso com vocês. Porque eu vou ser sincero, do que eu conheci, assim, dessa história, porque eu acompanhei isso com vocês, inclusive registrei boa parte dessa história junto aqui com vocês, eu trouxe tudo aqui, os vídeos e tal. Então não tem como eu não comentar essa história aqui. E olha que eu falei pra vocês que eu tô muito afim de deixar o Davi um pouquinho menos, mas o Davi, né, segue sendo o ícone desse mundo aí, desse submundo das subcelebridades, porque o cara, sem fazer nada, aparentemente continua trazendo o conteúdo, né? Mas enfim, a gente vai te comentar isso aí também. E aí, Silvio Santos? Ontem o SBT disse que o Silvio Santos estava tudo bem, que ele foi lá pro hospital Albert Einstein apenas fazer alguns exames que não podiam ser feitos em casa, e que estava tudo ótimo com a saúde dele e tal, mas hoje já vazou uma outra informação de que as coisas não são bem assim, que a coisa tá um pouquinho mais complicada, e o SBT também já voltou a negar qualquer que seja as informações mais complicadas, então eles não estão falando muito sobre isso também. Também vai te comentar um pouquinho mais sobre isso também. Outra coisa, né, que a gente tem que falar aí é também sobre o Davi. Lembra que há 2 dias atrás eu te falei o motivo do porquê o Davi saiu da Globo? Foi demitido não, mas ele não teve o contrato dele renovado? Então, eu te falei isso 2 dias atrás, aí hoje saiu várias matérias confirmando o que eu falei pra vocês, mas eu tenho alguns detalhes que eu ainda não contei pra vocês, que eu vou te contar ainda mais dessa história, né? Também vamos comentar muitas coisas sobre isso também, tá? Tô aqui acompanhando ao vivo aqui muitas coisas que eu tenho para trazer sobre essas histórias aí envolvendo essa questão da Tamires, envolvendo essas coisas. Tô aqui falando com vocês, mas estou também junto em contato com outras pessoas. Estou aqui falando com o celular, deixei o celular ali em cima, mas o celular tá aqui comigo, tá? Às vezes fico olhando aqui as mensagens ou não, mas vamos lá comentar com vocês essas histórias. Como eu sei que o Davi vai tomar uma boa parte do programa, eu vou logo começar comentando logo as outras histórias da nossa pauta, pra gente, pelo menos, não perdê-las, né? Eu vou começar falando justamente do Silvio Santos, tá bom? Porque o Silvio Santos teve aí todo aquele problema de saúde, aquela história que o SBT estava ali negando as informações e tal. O jornal O Globo ontem disse que o Silvio Santos estava lá, que tinha voltado. Aí o SBT confirmou que o Silvio Santos realmente voltou ao hospital. Inclusive eu falei, aí o SBT aprendendo a não negar as informações. E aí hoje o que foi que aconteceu? O Silvio Santos saiu aí uma notícia de que o estado de saúde dele preocupa. Essa notícia aí saiu no Jornal Extra. Então vamos dar uma lida nessa notícia rapidinho? Olha só. O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira, dia 2 de agosto. Ele estaria enfrentando problemas de saúde após se recuperar da H1N1. O Jornal Extra apurou que o estado do comunicador preocupa os médicos.
a unidade hospitalar não retornou os contatos. Então, assim, o SBT também criou uma estratégia ali, junto com o hospital, com relação a isso, tá? O que foi que o SBT fez? A partir de agora, qualquer contato que envolva o Silvio Santos, qualquer contato que envolva a saúde dele, o estado de saúde dele, qualquer coisa que envolva isso, passará exclusivamente a ser algo da assessoria do SBT. O hospital não vai mais se pronunciar. Então o SBT não vai falar mais nada sobre isso. O SBT não vai falar. Inclusive, dentro dos programas do SBT, nos corredores do SBT, se tornou um assunto proibido. Não se pode falar da saúde do Silvio Santos, não se pode falar absolutamente mais nada sobre isso. E o SBT apenas informa que o Silvio ali continua se recuperando no hospital e que ele fez só um exame de rotina e um exame que não poderia ser feito em casa, como um raio-x que ele fez em casa, mas esse exame mais complexo não poderia ser feito em casa. Mas olha só, só comentando uma coisa. Eu passei 10 anos cuidando da minha mãe. A minha mãe teve câncer raro, tá? Então, eu tenho uma certa experiência em lidar com rotinas hospitalares, hospital, essas coisas. E quando a gente leva alguém para um hospital para atendimento médico, é porque realmente a pessoa precisa de um atendimento mais especializado. Ela precisa daquele atendimento que o básico que a gente consegue fornecer em casa não resolve. Então, né, não estou apontando nada, só estou dizendo que para mim é muito estranho o SBT não se manifestar com relação a isso e confirmar, ou então pelo menos ser um pouquinho mais transparente com relação ao que acontece com o Silvio. Eu sei que tem toda essa coisa da privacidade e tal, mas eles poderiam ser um pouquinho mais transparentes e dizer, não, o Silvio foi fazer um exame e tal, por causa disso e daquilo, enfim, tranquilizava os fãs e ninguém ficaria especulando sobre a saúde dele. Eu acho que seria um pouquinho melhor do que ter um monte de jornal ali e tal, especulando sobre ele, especulando sobre as coisas, especulando ali sobre como ele tá, como é que tá o estado de saúde dele e tal. Não havia a menor necessidade deles fazerem isso, enfim. Mas vamos lá girar a nossa pauta, né? Vamos lá mudar um pouquinho de assunto, vamos lá mudar um pouquinho as coisas. Ainda falando do SBT, mas não falando do Silvio Santos, eu falei ontem para vocês que eles lançaram ali o Mais SBT, que é o serviço de streaming aí que eles criaram. Inclusive, né, eles disseram que levou 2 anos para fazer isso, 2 anos para montar todo o aplicativo, 2 anos para fazer esse negócio sair do papel. E aí, uma das coisas que eles queriam trazer para o aplicativo era justamente os filmes do Roberto Bolanhos para cá. Já que eles não podem trazer o Chaves, porque isso representa ali uma negociação muito mais complexa, que envolve ali os filhos do Bolanhos, envolve a Televisa, e a gente sabe que esses direitos são muito mais complicados. O pessoal ali do Mais SBT, então, pensou em trazer os filmes do Bolanhos para a plataforma. Inclusive, seria o grande atrativo da estreia oficial do Mais SBT, os filmes do Bolanhos, porque é uma coisa inédita no Brasil. O Bolanhos não fez só o Chaves, tá? O Bolanhos tem uma carreira no cinema também, vários filmes que ele fez durante as décadas de 60 e 70. Muita gente não sabe disso. Muita gente que acompanha o Chaves não sabe dessa carreira cinematográfica do Roberto Bolanhos, que o SBT quis dar uma certa visibilidade e quis trazer, aliás, isso para o Brasil. Mas alguns problemas impediram com que esses filmes pudessem ser exibidos por aqui. Olha aí a informação que a gente trouxe aí, veio lá do Perline também. Numa movimentação intensa para enriquecer o catálogo do seu recém-lançado serviço de streaming, o SBT tem lidado com diversas burocracias para incluir na plataforma alguns títulos muito desejados pelos fãs da emissora.
Algumas obras ficarão de fora nesse primeiro momento, justamente por não haver uma liberação completa dos direitos para serem exibidos. E nesta lista estão os filmes de Roberto Gomes Bolanhos, inéditos no Brasil, que foram adquiridos pela emissora de Silvio Santos, mas que estão travados por detalhes contratuais. O SBT havia comprado os filmes importantes da trajetória de Chespirito que nunca foram exibidos no Brasil e já os direcionou para os estúdios de dublagem que fazem as adaptações das obras mexicanas que exibem em sua programação. Entre os títulos estão El Chanfle 2, Música del Viento e vários outros. O problema é que o conteúdo ainda enfrenta um impasse e ainda não pode ser integrado ao catálogo do Mais SBT. O SBT adquiriu o direito desses filmes, mas não tem os de dublagem. Então está analisando ainda como e quando usar esse material. Até lá, e por enquanto não estarão ainda. Só será colocado na plataforma quando estiver tudo 100% em relação aos direitos, explicou Carolina Gasal, diretora de conteúdo multiplataforma. O lançamento oficial ocorrerá daqui a 2 semanas, mas a versão beta já está disponível para ser acessada. Nela você consegue ver a programação ao vivo aí do SBT. E aí os filmes aguardam a liberação dos direitos de dublagem e assim que o SBT conseguir resolver, provavelmente eles vão lançar. E aí nesse caso não tem muito o que fazer, é o que eles mesmos dizem. Eles têm que esperar a liberação dos direitos de dublagem. Com relação ao Chaves e Chapolin, isso aí envolve aí direitos da família e essa coisa aqui com a Televisa também, que isso não se resolve aí em questão de ano, né? São 4 anos de negociação e até agora não se chegou a um denominador comum e dificilmente vai chegar, porque aparentemente a Televisa não está muito afim de pagar mais dinheiro por isso e aparentemente também a família do Bolanhos está querendo botar muito lá para cima, a Televisa não quer, então é o que a gente sabe sobre essa história. E eles disseram lá do pessoal do SBT que assim que tiver os direitos, aí eles vão colocar na plataforma de streaming, né? Essa aí é a confirmação deles. Eu acho que interessante, inclusive, esses filmes. Tem alguns trechos desses filmes que vocês podem ver no YouTube. Tem vários outros, tá? O Bolanhos tem uma carreira extensa no cinema do México. Ele é importante no cinema mexicano. Vários filmes que ele fez durante as décadas de 60, 70, especialmente na década de 60, quando ele se tornou ator e se tornou roteirista. Então ele tem muitos filmes. Ele é de uma fase, inclusive, bastante anterior à própria televisão ali, o sucesso que a televisão foi alcançando no México. Então o cara, ele tem muito filme. Poderia, inclusive, esses filmes serem trazidos para o Brasil, não só esses do El Chanfle, que esses são relativamente mais famosos. Inclusive, eles são citados no Chaves. Eles poderiam trazer justamente outros filmes que são bem mais interessantes dele, que são filmes ali que não são assim tão pro lado do humor, mas são filmes interessantes da carreira dele. Seria interessante mesmo a gente ver isso. Quem sabe, né, o SBT se atenta e traga esses filmes, dependendo aí do sucesso desses aí que eles compraram. Capaz deles fazerem isso sim. Vai ser interessante a gente ver a obra do Bolanhos por aqui. A gente só consegue ver isso pela internet e às vezes só no original em espanhol, e muitas vezes a gente nem entende muito algumas gírias, algumas coisas que eles usam ali no espanhol mexicano, que é coisa muito de lá, então uma dublagem ajudaria bastante. Mas vamos girar aqui, né? Vamos girar o nosso assunto, vamos girar nossas coisas. Daqui a pouco aí eu falo da Isabelle, que a Isabelle foi conhecer o Alegrete, Isabelle foi finalmente conhecer a família do Matheus, Isabelle foi bem recebida lá, mas daqui a pouco eu falo sobre a Isabelle. Vamos lá falar sobre o Davi? Porque afinal é para isso que vocês estão aqui, né? Davi. Vamos lá. Eu prometi para vocês que eu não estava muito mais afim de ficar falando do Davi toda hora. Até porque ficar falando do Davi toda hora fica parecendo que a gente não tem outros temas para falar e que só o Davi segura a audiência. Mas enfim, não é só por isso. Afinal, o Davi é o cara que
de uma certa forma, depois do BBB, tem feito ali, querendo ele ou não, às vezes de uma forma muito involuntária, é verdade, mas ele vem fazendo cada coisa que segura mesmo, faz com que as pessoas fiquem ali falando dele. Então não tem por onde a gente escapar e tem que falar do rapaz. Então não tem jeito, vamos ter que falar de Davi. Hoje eu estava aqui preparando o programa. E aí eu pensei, né, não tem muita coisa o que falar. E aí surgiu lá uma matéria do Perline, que foi também falando aí sobre os motivos que levaram à demissão do Davi, a não renovação do contrato dele. Anteontem, 2 dias atrás, eu informei para vocês o seguinte, que a Globo tinha de fato o interesse em renovar com o Davi. Essa matéria, essa informação, inclusive o próprio Perline também tinha colocado lá na coluna dele, que a Globo tinha interesse, que a Globo queria colocar o Davi ali no Negritudes e tal, explorar ali essa coisa da superação e tal, dele ter participado do BBB, sair da pobreza e tal, enfim. Eles queriam usar o Davi como exemplo. Mas o que impediu foram justamente os escândalos da vida pessoal dele. Calma que já já a gente vai chegar na Tamires. E aí, eu te dei uma informação que o Perline não tinha dado aqui, que ele veio dar essa informação hoje. Que foi justamente a empresa que contratou o Davi, essa nova Beth aí, que já tinha contratado a mãe dele, que já tinha contratado a irmã, e que ele fez aquela publicidade cruzada que foi a responsável pela não renovação do contrato que o Davi tinha com a Globo. Então, né, algumas coisas que as pessoas ainda não estão sabendo sobre isso, né? Vamos lá. Primeiramente, o que a gente estava sabendo aí de algumas fontes? Que isso, assim, foi o estupim mesmo, né? A Globo, ela, com relação aos anunciantes, ela é muito, assim, você fez qualquer coisa de errado com o anunciante, eles te dão logo um pé na bunda, porque eles não gostam. Anunciante, para eles, é o mais importante de tudo, até porque é o que paga as contas. Então, assim, se você fez qualquer coisa com o anunciante, ó, deu para você. Deu mesmo para você. Não importa quem você seja, deu para você. Então, o estopim foi o que ele fez com Esportes da Sorte. Mas havia uma ala na Globo ali que, de fato, tentou de todas as maneiras dizer que ele era um menino imaturo e tal, enfim, que ele podia ali estar fazendo ali sem maldade e tal. Mas depois que eles viram esse vídeo aí do Davi, depois que ele fechou com essa Beth aí, ficou claro que não era necessariamente uma coisa inocente. Que ele não fez uma coisa inocente ali, não, que não era inocente. Mas tinha uma ala da Globo que realmente pensava nisso, que pensava em renovar e tal, mas tinha uma ala, e justamente foi essa que prevaleceu, de que não valia a pena a emissora, de uma certa forma, bancar uma renovação com ele diante dos escândalos que envolvem a vida pessoal dele, diante da falta até de cuidado que ele próprio tem com a própria vida dele. Então não haveria um esforço ali necessário para eles, porque os fãs acusam a Globo de não estar nem aí para o Davi. E eu sempre falei para vocês, a Globo nunca impediu que o Davi contratasse uma assessoria para cuidar da carreira dele, nunca. Ela não impede isso dos atores, dos artistas que trabalham lá de fazerem isso, ela não ia impedir o Davi de ter uma assessoria para cuidar dessas coisas. O único contrato que o Davi tinha com a Globo era um contrato de representação comercial, que ela ia fazer, ela ia representá-lo diante das marcas. Ela ia fazer essa venda dele para o mercado. Isso é que ela tinha a obrigação de fazer. E isso eles de fato fizeram. O grande problema é que ele não, de uma certa forma, não era tão vendável quanto eles pensavam. Eles viram que ele tinha essa força na internet, que eles têm essa força diante do público, mas isso não necessariamente representa uma força ali de vendas, diferente da Bia. Então essa ala aí, que depois que viu que ele fez essa publicidade cruzada com o Márcio Vitor, depois que viu as publis que a mãe dele fez, que a irmã dele fez, para essa tal dessa Beth aí que ele assinou, e que depois, né, um dia depois que acabou o contrato dele com a Globo, ele foi lá e confirmou
Então ficou bastante claro para eles que sim, não foi uma coisa sem maldade, não foi uma coisa sem intenção. Ele tinha uma intenção daí dele fazer o que ele fez ali. E que foi por isso que eles entenderam que o próprio Davi era desejo do Davi que não houvesse uma renovação de contrato. E foi exatamente por isso que eles não renovaram o contrato com o Davi. Então, sim, é verdade uma parte do que a torcida do Davi falou, que havia, sim, um desejo do Davi de não renovar o contrato. Só que isso não aconteceu exatamente do jeito que eles estavam falando. Isso aconteceu porque a Globo se deu conta de que não valia mais a pena. Só foi por isso. A Globo se deu conta de que não era tão necessário, de que diante da própria colocação do Davi ali, diante de tudo isso, eles notaram, não valia mais a pena. Diante de tudo que eles viram, dos escândalos que envolveram o Davi, não valia mais a pena. Então, resolveram atender ao pedido do rapaz. E, enfim, Davi só foi dispensado porque o próprio quis, não necessariamente por ser um desejo ou não da Globo. Embora essa ala ali, dominada pelo departamento comercial, batesse o pé e dissesse que não era para renovar. Porque, apesar de tudo, o Davi não era vendável. Então não tinha um porquê manter um cara que não estava vendendo ali. Não tinha porquê manter um cara que não estava trazendo retornos ou grandes retornos. Diferente da Bia ou da Fernanda. Foi essa a razão principal, tá? Foi isso aí que aconteceu. E essa foi a empresa responsável, de fato. Foi o estupim que levou ao fim do contrato de Davi com a Globo. E com a Esportes da Sorte também, tá? O que vai acontecer aí com o Davi com relação a este contrato? O que ele fez ou não com a Arena Esportiva, com essa nova bet aí, já não tem nada a ver com a Globo. Então o que ele ganhar ou deixar de ganhar, isso aí é entre ele e a Arena Esportiva e tal. Os termos aí são entre eles. Agora, o pessoal da Esportes da Sorte, se achar, e talvez até ache, porque afinal o Carlinhos Maia tá envolvido ali no meio e tal, o Carlinhos Maia não gosta muito do Davi, vocês sabem, pode ser, né, que haja um certo processo aí contra o Davi, então eles podem cobrar essa multa também, então pode ser que não fique legal para ele também. Mas enfim, isso aí não tem nada confirmado com relação a isso. Tô apenas dizendo para vocês uma informação aí de bastidor que pode ser que aconteça. Mas por que eu tô citando essa parte aí dos escândalos da vida pessoal do Davi? Porque o maior desses escândalos foi justamente o que aconteceu com a Tamires. Porque teve escândalo lá com a Amani. Ok, a gente, assim, hoje, diante da luz, dos fatos que a gente tem sobre a Amani, tem coisas ali que realmente a gente até pensa o que foi realmente que aconteceu ali e tal. Enfim, muita coisa ali que envolve a Amani, muita coisa que envolve essa história ainda não está 100% esclarecida. Então eu não gosto muito de comentar, porque eu não sei, não tenho mais elementos para isso. Eu só sei aquelas informações que eu dei para vocês há 3, 4 meses atrás. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o que pegou muito de escândalo do Davi foi justamente o que aconteceu com a Tamires recentemente. E essa história continua pegando até agora. Na tarde de hoje, o que foi que aconteceu? Como eu falei, eu estava preparando o programa. Eu ia só falar essa informação aí do Davi sobre essa bet, sobre como terminou o contrato dele com a Globo e tal, como estava tudo preparado. Até que eu estava ali e me deparei com esse X aí do Lucas Pazin. Olha o que diz o X do Lucas Pazin. Olha o que ele falou. Eu vi que o Davi fez uma postagem e disse ser mentira. Eu estou conversando com a Tamires. Ela não comentará o processo por enquanto. No entanto, afirma que é verdade. Ela conseguiu uma medida protetiva contra Davi. Sigo buscando ouvir mais da equipe do Davi e advogados dela. E aí ele fala: estou apurando o que tem saído sobre o Davi Brito e Tamires Assis. Muita calma nessa hora. Porque o que foi que aconteceu? O portal CM7, e eu vou mostrar a informação aqui direto do portal CM7, colocou hoje à tarde isso aqui. Vamos lá, né? Vamos lá para essa informação direto da fonte para vocês verem. Olha só. Davi Brito ameaça Tamires com arma durante chamada de vídeo. E aí vamos entender essa história toda.
Olha aí. Manaus. Na tarde desta sexta-feira, a Justiça do Amazonas concedeu medida protetiva para a influenciadora Tamires Assis, de 32 anos, após o campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, a ameaçar com uma arma. De acordo com a sentença, o pedido foi proferido pela Delegacia da Mulher para garantir segurança da influenciadora. Tamires relata que no dia 15 de julho deste ano, Davi, em estado de embriaguez, teria realizado uma chamada de vídeo em que apresentou comportamento violento, exigindo saber seu paradeiro. Na ocasião, o baiano exibiu uma arma de fogo durante a ligação. Na manhã seguinte, Davi, tentando minimizar a situação, afirmou que explicaria o ocorrido posteriormente. Veja a sentença completa. Então vamos lá ler a sentença, tá? Como tá um pouquinho ruinzinho aqui da gente ler essa informação toda, eu obviamente salvei essa informação aqui. Então a gente vai ler juntos essa sentença aqui. Enfim, vamos lá entender isso tudo, tá? Porque essa história tá um pouquinho confusa, até para mim, que apurei essa informação agora também, eu tô achando muito confusa. Então vamos lá. Trata-se do pedido de concessão de medida protetiva de urgência formulado por Tamires Borges de Assis em face a Davi Brito dos Santos de Oliveira, nos termos do artigo 18, inciso 1, com o artigo 22, 111, ambos da Lei 11.340/06. A requerente relatou que foi vítima de violência psicológica e ameaçada por parte de seu ex-namorado, o senhor Davi Brito dos Santos de Oliveira, 21 anos, influenciador digital, residente em Salvador. O relacionamento teve início em 8 de junho de 2024, durante o Festival São João da TAI, em São Luís, no Maranhão, e durou cerca de 1 mês e meio. A partir de então, mantiveram contato virtual constante, com o senhor Davi demonstrando ciúmes e necessidade de controlar a vida da senhora Tamires, exigindo que ela informasse seus passos, mostrasse aonde ela, o que ela estava fazendo e falasse até a hora de dormir. A requerente informa que no dia 15 de julho de 2024, o senhor Davi, em estado de embriaguez, teria realizado uma chamada de vídeo e que nesse momento havia acabado de acordar. De forma agressiva, questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo, proferindo ameaças à vítima. Na manhã seguinte, o senhor Davi teria tentado minimizar a situação, afirmando que explicaria o ocorrido posteriormente. Entendendo que este ato, mesmo ocorrendo em ambiente virtual, configura ameaça grave, artigo 147 do Código Penal, e violência psicológica, artigo 7º, inciso 2º da Lei Maria da Penha, causando à vítima profundo temor e abalo emocional. No dia 16 de julho de 2024, data em que a senhora Tamires viajaria para Salvador a fim de encontrar o senhor Davi, este apresentou um comportamento instável, inicialmente demonstrando estar doente e posteriormente agressivo, controlador, culminando na desistência da viagem por parte da vítima. O senhor Davi, então, expôs as situações envolvendo a requerente nas redes sociais, o que levou seus seguidores a atacar a senhora Tamires, causando-lhe danos à imagem e à saúde mental. O fim, não dá pra gente ler, porque afinal ele só mostrou esse trecho aí da sentença. Então vamos lá tentar entender melhor essa história, com relação a Tamires e o Davi. O que a gente sabe dessa história é o seguinte, algumas outras informações aí. A Tamires, de fato, entrou com essa denúncia contra o Davi. Ela já havia dito isso há alguns dias. Eu lembro, inclusive, que foi logo depois que várias pessoas do fandom do Davi começaram a falar coisas sobre ela.
ela chegou a postar que ela estava ali com um advogado e que estava dando entrada em processos na justiça. Isso foi mais ou menos ali depois que aconteceu toda essa história envolvendo aí os processos e tal. Isso foi mais ou menos, gente, eu acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos isso. Eu lembro porque eu cheguei a ver, eu acho que eu cheguei a tirar o print dessa história toda, tá? Só que, assim, é muita coisa que eu tenho no celular, não deu tempo de eu pesquisar isso tudo aqui para trazer para vocês. Mas eu lembro que eu cheguei a printar, assim, a Tamires com o advogado ali, ela trabalhando com relação a esses processos. Isso foi, mas se eu não me engano, isso foi, eu olhando aqui a data, se eu não me engano, foi algo entre o dia 19 e o dia 20 de julho, mais ou menos. Naquela semana ali que ela levou o bolo do Davi, tá? Mais ou menos ali. Depois de eu analisar toda essa situação assim, eu fiquei pensando que tem algumas coisas estranhas nessa história. Primeiramente, vamos lá, né? Porque ela relata ali que o Davi ligou para ela no dia 15 de julho, ou seja, 2 dias antes do que estava marcado o encontro. O que foi que aconteceu no dia 15 de julho com o Davi? Foi o dia que ele fez a tatuagem. Então foi o dia ali que ele estava... Eu lembro que foi uma segunda-feira, se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário. Dia 15 de julho foi uma segunda-feira. E nesse dia, nessa segunda-feira, ele fez a tatuagem, passou o dia todo na tatuagem ali e tal. E obviamente ele bebeu bastante naquele dia, isso aí é verdade. Até esse ponto aí eu não vou tirar a razão dela. Ele bebeu bastante. Até aí, gente, tudo bem. Nesse dia, ela alega que durante a noite ela estava dormindo, tá? Essa informação que eu tô trazendo para vocês agora, que eu tô contando, eu tô tirando lá do Pazinho, tá? Porque ele contou isso lá no UOL. Ela estava dormindo e ele ligou para ela durante a madrugada. E aí, ela achou estranho ele ligar para ela durante a madrugada e ela registrou essa informação. Ela gravou a chamada de vídeo e tirou prints. Foi nessa chamada de vídeo, inclusive, que ela alega que ele mostrou a ela uma arma de fogo, como ela conta aí nessa medida protetiva, tá? Foi nessa chamada do dia 15 de julho. O que é estranho para mim é o seguinte: se no dia 15 de julho o Davi teria feito essa ameaça a ela, por que então ela foi viajar para Salvador no dia 16? Por que ela aceitou viajar para lá? Por que ela foi, então, encontrar com o Davi ali? Por quê? Assim, porque eu vou ser sincero com vocês, tá? Independente de ser homem ou mulher, se alguém te ameaça, se alguém mostra uma arma para você, você ia ao encontro dessa pessoa? Conta, assim, seja sincero com você mesmo aí nos comentários. Você ia ao encontro de uma pessoa que te ameaçou com uma arma? Você ia mesmo ao encontro dessa pessoa? Seja sincero, assim. Esqueça se você é homem, se você é mulher, porque não se trata disso. Eu estou te fazendo essa pergunta. Você ia ao encontro de uma pessoa que te ameaçou com uma arma? É isso que para mim está estranho nessa história. Você ia? Por isso que eu estou questionando. E aí ela fala que ela teria desistido da viagem, sendo que não foi isso que aconteceu. Então vamos dar uma relembrada aqui o que foi que aconteceu, porque assim, tá estranha essa história, por causa de tá estranha que eu tô comentando aqui com vocês. E como a gente grava tudo que a gente fala aqui, porque afinal, uma coisa vocês aprenderam como todo jornalista trabalha, né? Nós trabalhamos com provas. Quem foi que deu o bolo na Tamires? Foi o Davi, não foi ela que deu o bolo nele. Então vamos relembrar como é que foi esse dia aqui? Vamos dar uma relembrada? Olha só. Olha aí. Isso aí foi justamente na tarde aí que o Davi deu o bolo nela. Olha aí o que ele disse. Fala aí, rapaziada, beleza? Boa pra gente, boa. Gente, não tô me sentindo bem, tá certo? Acho que a questão mesmo, pode fazer tatuagem, sabe? A gente fica, dá aquela, mal-estar geral no corpo. A Tamires estava até pra vir hoje, pra cá, pra Salvador.
mas ela não vem mais, tá bom? Então, só para vocês também não ficarem apertando a mente da menina lá, tá? Então, só tô deixando claro com vocês aqui o real motivo, né, disso tá acontecendo. Tô com muita dor de cabeça, febre alta. Não tô bem mesmo, não tô legal. E valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Só passando para deixar informação para vocês aí, tá? Ficar perguntando, tal, essas coisas. Tô só dando a satisfação aí. Beijo, abraço. E foi aí que ele postou o tal do famoso termômetro ali, né? Que ele deu o bolo nela. Foi ele que deu o bolo nela, que eu lembro. Inclusive, fui eu que comentei essa história aqui com vocês. Foi ele que deu o bolo nela. Então, por isso que eu achei estranho ela relatar que foi ela que desistiu da viagem, quando na verdade foi ele. Inclusive, foi ela quem contou no vídeo, porque ela deu uma entrevista ao portal CM7 depois ali, que eu até falei para vocês. Esse vídeo é uma obra-prima ali da internet, onde ela fala sobre tudo o que aconteceu ali depois do bolo e tudo o que aconteceu, né? Vamos relembrar como é que foi esse vídeo, porque ela conta nesse vídeo aí as coisas, como elas aconteceram. Olha só. Você sentiu ali no momento que você soube que aquela foto do termômetro era uma foto do Google? Você acredita que realmente o Davi tá doente? Primeiramente, como é que você tá depois desse turbilhão de emoções, né? Uma loucura ter que refazer esse trajeto em cima da hora, te pegou de surpresa. Como é que você tá? Olha, tô tentando ficar bem, tô tentando dormir, comer, ter uma vida normal, né? Eu não consegui dormir bem, então eu preciso descansar e me alimentar, só isso. Tamires, mas é verdade que falaram que você teve que dormir no aeroporto de Brasília? Não dormi não no aeroporto, jamais. Não, isso não existe. Conversei com o Davi, depois ele me deu todo o suporte e eu dormi no hotel, tomei café, normal. Olha aí, ela desmentindo aqui uma fake news, mas Tamires, você acredita que realmente o Davi tá doente? Acredito que sim. Acredito que sim. Pelo que eu entendi, acho que sim. O que você sentiu ali no momento que você soube que aquela foto do termômetro era uma foto do Google? Não sei o que dizer sobre isso. Acho que é ele que pode dizer sobre isso. Se foi ele que pegou a foto, né? Eu acho que eu não sei o que dizer sobre isso. Mas eu conversei com a mãe dele, conversei com ele. A mãe dele explicou que ele teve uma intolerância à lactose, alguma coisa do tipo. Não é só a questão da febre, da tatuagem, mas outras coisas que ele estava se sentindo mal, entendeu? Foi o que ela me explicou, foi o que eles explicaram. E não sei, não tem mais nada a dizer sobre isso. Antes de finalizar, como é que tá o coração, Tamires? Daqui pra frente, vocês já conversaram? Eu tô tendo crise de ansiedade, eu tô precisando comer, eu não tô legal, preciso seguir a vida. Tá bom, Tamires, muito obrigado por essa palavrinha aqui com a gente, muito sucesso, muito brilho na sua carreira, Obrigada, tá bom? querido. Obrigada. Melhoras. Então, vocês relembraram aí desse vídeo, relembraram aí do que a própria Tamires falou, né? Que foi uma coisa que o próprio Davi fez. Então, assim, ela confirma que foi ele que fez, foi ele que desistiu da viagem, não foi ela. Então fica meio que contraditório ela dizer ali na medida protetiva que foi ela quem desistiu da viagem, quando na verdade foi ele que fez todo o processo. E aí fica meio difícil a gente entender quem é que tá falando a verdade nessa história, porque se ela disse que foi ele quem desistiu, aliás, se ela disse que foi ela quem desistiu, mas a gente vendo toda a história, a gente viu que foi ele quem desistiu, né? Quem é que tá contando a verdade pra gente? Quem é que tá sendo verdadeiro com a gente? É o Davi ou é a Tamires? Quem é que tá sendo verdadeiro com o público dessa vez? Porque fica difícil a gente julgar só pelas palavras, tá? E obviamente o Davi se manifestou sobre isso. O Davi trouxe ali, eu vou mostrar o posicionamento dele, obviamente, né? Porque aqui eu dou espaço para os dois. Trouxe sim o que o Davi, o posicionamento dele, trouxe o que ele falou. Deixa eu só pegar aqui o vídeo dele aqui, que ele colocou nas redes sociais dele, tá? Só um minuto aqui para vocês. O Davi se posicionou sim, o Davi falou a respeito disso, o Davi comentou ali sobre o que aconteceu e vamos comentar aqui e trazer o vídeo dele, tá? Ele disse que era mentira, que isso tudo era uma fake news, então vamos lá
ver o que era uma fake news ou não, e eu vou comentar sobre esse posicionamento do Davi. Então vamos lá. Tá aqui o que o Davi trouxe lá nos stories dele nesse momento. Ele também trouxe lá uma nota da assessoria jurídica dele, tá bom? Vou ver, inclusive, se ele trouxe alguma outra nota, alguma outra coisa sobre esse caso. Mas vamos lá para quem não leu o que o Davi disse aí, tá? Vamos lá para quem não leu. Eu vou colocar em tela cheia, que vai ficar mais fácil para vocês lerem. Olha aí o que o Davi disse. Vamos lá entender o que o Davi falou. Boa tarde a todos. Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações, as críticas que ficam falando sobre mim, sobre minha pessoa. Eu fui tomar um curso de tiro e já estão dizendo que eu ameacei pessoas com arma de fogo. Se eu estou passando para aqui para deixar claro que o meu respeito vai continuar, a amizade e a vida que segue. Agora, levantar uma acusação dessas contra minha pessoa, isso não existe. A internet hoje está cada vez que passa ficando pior. E eu, Davi Brito, irei tomar medidas cabíveis sobre esse assunto. Agora fica nítido que isso é para me derrubar, mas não vai, bebê. Deus está comigo. Que perseguição contra a minha pessoa, não posso tomar água de coco na praia. Não posso postar uma foto. Não posso fazer nada. Isso está ultrapassando o limite já. Só peço que vocês entendam na cabeça de vocês que eu sou um ser humano, tá? Ele diz isso aí e disse que é mentira. A Justiça do Amazonas concedeu medida protetiva para Tamires Brito na Delegacia da Mulher após a influenciadora relatar com fotos que Davi a ameaçou com uma arma. E ele disse que era mentira. E aí, vamos continuar, né? Obviamente, né? Porque ainda tem muito mais nos stories dele, porque não foi só isso que ele falou. E aí, depois veio lá uma nota da assessoria jurídica dele, né? Olha aí, ele disse aí também que essa medida protetiva dele é uma mentira, que os dados não são dele, que esses dados não tem nada dele, que não é nem o nome dele, né? Tá meio difícil aí, né? Mas normalmente essas intimações mesmo não tem o dado da pessoa, só tem o nome mesmo dela. E aí uma nota da assessoria jurídica do Davi. Por causa da assessoria jurídica do Davi, vamos ler o que diz a nota oficial aí da assessoria jurídica do Davi. Então vamos lá, né? Deixa eu só colocar a imagem aqui do lado para a gente acompanhar junto. Porque afinal tá meio pequena essa letrinha aqui, mas eu tenho aqui no celular. Disse aí a nota oficial. Em nome de Davi Brito, através de sua assessoria jurídica, gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo o seu nome. Essa informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por essa difamação. Davi Brito confirma o seu compromisso com a verdade e transparência e lamenta profundamente que as informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação. Contamos com a compreensão e o apoio de todos durante o processo de averiguação. Qualquer nova informação será comunicada por meio dos nossos canais oficiais. Atenciosamente, Assessoria Jurídica de Davi Brito. Então vamos lá, né? Vamos comentar o que o Davi disse aí nessa nota, tá? Davi postou aqui uma publi lá na verdade não é nem uma publi, né? Pra quem tá vendo no coisa dele. Eu pensei que ele ia postar um outro vídeo, alguma coisa falando. Ele não postou nada, ele só postou uma publi ali de uma clínica lá de limpeza de dente. Mas enfim, não é isso aí que a gente vai comentar. É o seguinte, a Tamires no processo, então ele disse que era mentira ali tudo o que tinha acontecido e ele relacionou que ela teria dito que o fato dele ter postado que ele fez o curso de tiro e que isso era uma ameaça para ela é que foi usado contra ele.
Mas não foi isso que a Tamires disse ali no processo, lá na medida protetiva. Ela disse que isso aconteceu durante uma chamada de vídeo, tá? Então ela está dizendo que isso foi antes, muito antes, inclusive. Mas ele alega que foi durante aquele curso de tiro e que aquilo não tem nada a ver com ela, tá? Então, assim, tá meio estranha essa história toda. Eu não tô querendo acusar nenhum lado, nenhum outro. Por causa dessa medida protetiva, o Davi não pode mencionar o nome da Tamires, Davi não pode falar com ela, não pode se aproximar dela, Davi vai ter que deixar ali os contatos dela de lado, enfim. Vocês viram aí tudo o que causa uma medida protetiva. Mas eu vou dar uma opinião aqui com relação a isso, tá? Tanto com relação ao Davi, com relação a Tamires. Com relação a Tamires, eu não gosto de duvidar da palavra de ninguém, muito menos de uma mulher que está numa posição complicada, que é o caso dela. Eu entendo que para Tamires seja extremamente complicado a posição que ela esteja. Até porque se envolver assim com o Davi, o cara que saiu do BBB, bombado nas redes sociais e tal, com uma base de fã muito fanática, pode ser um problema para ela agora. Eu entendo muito bem isso, eu entendo muito bem um lado dela. Mas faltam alguns elementos na história dela para se encaixarem com o que realmente aconteceu, com o que a gente realmente sabe aqui, acompanhando de fora com o que a gente sabe. Alguns amigos disseram que ela está tendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico ali, para Desculpa, clima seco. Para retomar a vida dela, retomar a vida do jeito que era antes de conhecer o Davi. Mas fica meio difícil, Tamires, você retomar as coisas do jeito que elas eram antes, tá? Não é querendo dizer alguma coisa ruim sobre você, não, e tal. Mas o que a sua vida era antes do Davi não vai mais ser. A mesma coisa vale pro Davi. A vida que ele tinha antes da fama, antes de participar do BBB, não vai ser a mesma coisa. Davi, essa agora é direta para você. Eu sei que você quis participar do BBB voluntariamente. Você se inscreveu. Você passou 4 meses lá dentro do BBB dizendo que foi sua própria vontade de participar de lá do BBB. Então você deu pro Brasil, você vendeu basicamente a sua privacidade, a sua liberdade por 3 milhões de reais. Esse foi o preço que você pagou por estar em evidência, por ser hoje, por ter pelo menos o dinheiro do prêmio. Isso foi o que você ganhou em troca. Você queria o dinheiro, não queria? Então, você deu em troca a sua liberdade, a sua privacidade. Se você realmente quer de volta a sua privacidade, a sua liberdade, você vai necessariamente ter que investir em assessorias, pessoas que cuidem da parte ali de comunicação que você se nega a ter até hoje. Pessoas que cuidem dessa parte de gerenciamento de carreira ali, que façam tudo isso aí para você, que você se nega a ter isso até hoje. Você se nega a ter pessoas que profissionalmente cuidem de você. Você acha que sozinho você pode dar conta disso. E no fim você vai descobrir que não é assim. No fim você vai descobrir que as coisas não funcionam e não rolam desse jeito. E aí, cada vez que você reclamar da sua falta de privacidade, que você não pode mais ir na praia, porque as pessoas vão comentar tudo que você está fazendo e tal, é porque você não conseguiu construir essa imagem aí aqui fora. Você não conseguiu construir essa imagem porque você não teve uma estratégia para ela. Enfim, você vendeu a sua liberdade, a sua privacidade por 3 milhões de reais. E agora você vai ter que lidar com este fato. Você vai precisar lidar com essa nova realidade. A menos, obviamente, que você resolva jogar tudo pro ar. Aí realmente você não vai precisar lidar mais com isso. Mas eu acho meio difícil você querer jogar tudo assim pro ar, né? Com tudo o que você ganhou do programa. Eu, pelo menos, não faria isso. Mas, enfim. Com relação a esse processo aí da Tamires e tal, tem muita coisa que precisa ser investigada. Se de fato existe, porque ela menciona que esse processo, esse print aí dessa chamada existe e tá nos autos do processo, então ele existe. Existe, tá lá. A gente vai precisar ver isso aí lá na frente. Quem sabe a gente algum dia essa prova vaze e a gente descubra mesmo se ele estava com essa arma de fogo quando ligou para ela e fez essa ameaça. Agora, fica meio difícil, né, a gente entender mais, acreditar nessa história também.
dessa viagem aí da Tamires e desse encontro dos dois, eu pelo menos não faria uma viagem para encontrar ninguém que tivesse me ameaçado com uma arma de fogo. Eu não faria isso. Ainda mais diante de tudo o que já se sabia, de tudo o que ele já tinha feito antes ali dentro do BBB. Sinceramente, eu não faria isso. Mas vamos acompanhar essa história, porque obviamente isso vai ter muito mais desdobramentos pela frente, né? Quase meia hora falando de Davi aqui, né, gente? Vamos girar, porque a gente ainda tem algumas outras coisas para falar aqui, que é Isabelle, né? Isabelle hoje foi se encontrar ali com a família do Matheus. Olha só, gente. Ontem eu já tinha falado para vocês que a Isabelle, ela estava ali se preparando para assinar com a Mind. Ela já assinou com a Mind, tá? Já tá tudo certinho ali e tal, mas ela só vai ser anunciada oficialmente com a Mind depois que ela voltar, tá bom? Depois que ela voltar dessa viagem aí que ela foi lá pro Alegrete. E hoje ela chegou lá no Alegrete, ela passou a madrugada toda viajando, passou um tempão ali e finalmente conheceu a família do Matheus. Vamos lá rever esse momento? Olha só. Mais esperado, o encontro mais esperado, gente. Olha a Isabelle com a avó, esse momento que todo o Brasil espera. Estamos aqui. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. Olha esse encontro que o Brasil queria tanto, né? O encontro, olha, Tia de Deus junto aqui, a Vitória, Tia de Deus, Matheus. Olha esse encontro, olha a coisa. Que linda! Maravilhosa! Olha o encontro da Isabelle com a avó, o encontro mais esperado. O encontro mais esperado, gente. Olha a Isabelle com a avó, esse momento que todo o Brasil espera. Estamos aqui. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. Olha esse encontro que o Brasil queria tanto, né? O encontro, olha, Tia de Deus junto aqui, a Vitória, Tia de Deus, Matheus. Olha esse encontro, olha a coisa linda, olha o encontro que o Brasil aguarda hoje. Gente, eu tô meio empolgada aqui, porque eu também esperava esse encontro. Olha só. Então, vocês viram aí que finalmente aconteceu o encontro da Isabelle com a família do Matheus. E a mãe dele me pareceu bastante empolgada, né? Porque eu sempre falei, né, pra vocês que eu queria ver qual seria a reação da mãe dele com relação a tudo isso, né? Porque foi uma falsidade muito grande que a gente viu ali em vários momentos dela e tal, com uns áudios que vazaram ali. Mas, sinceramente, até agora, né, do que eu vi, me pareceu tudo bem. A Isabelle foi bem recebida pelos fãs ali. Foi uma recepção muito calorosa. Aí o momento que ela se encontra ali com a mãe do Matheus. Olha só. Oi. Isabelle encontrando com a Lu novamente. As duas já se conheciam. Já teve esse encontro em São Paulo no final do BBB. Ela já se... Aí, ó. Então elas já se conheciam, já estavam ali e tal. Parece assim que a Isabelle tá de boa com a família do Matheus, parece ali. E o povo ali do Rio Grande do Sul gostou muito da Isabelle, gostou muito de ver ela lá. Assim, foi o caloroso que eu achei que realmente seria. Ela foi recebida ali com todo esse... Gente, porque tem música, então a gente tem que tirar um pouquinho a música e tal. Ela foi recebida ali com a apresentação cultural, com as coisas ali do Rio Grande do Sul. Ela ficou muito feliz, ela estava muito feliz.
E ainda agora, nos stories dela, que eu tava vendo, ela mostrou ali tudo que ela ganhou dos fãs, mostrou ali toda a representação cultural que eles deram para ela, botas, bombachas, essas coisas que representam bem a cultura do Matheus. E ela me pareceu muito feliz com isso também. E assim, eu sei que muita gente ficou decepcionada aí com o Matheus, por causa dessa história aí, que envolveu lá a fraude na faculdade e tal, mas me pareceu que a Isabelle não tá ligando muito para isso, não. Me pareceu que a Isabelle é o contrário. Ela tá muito mais empolgada com essa história aí e tal. Ela tava muito feliz de ter conhecido. Ela conheceu o restante da família do Matheus hoje à tarde. Ela conheceu a tia-avó do Matheus. A tia-avó dele estava muito emocionada de conhecer a Isabelle, de conhecer, de ver toda a história da Isabelle ali na frente dela. Então me parece assim que o relacionamento dos dois vai durar bastante tempo, porque a família dele acolheu a Isabelle de uma forma muito, mas muito forte, viu? E pelo que eu vi, de fato, o Matheus e a Isabelle vão durar bastante tempo. E me parece que era isso que ele queria, e eu acho que é isso que ela quer também, né? Posso estar errado com relação às leituras que eu estou fazendo de Matheus e Isabelle, mas assim, né? Vamos entender que Matheus e Isabelle estão ali se encaminhando para isso? Vamos entender que Matheus e Isabelle estão ali de fato se encaminhando para algo muito mais sério, né? Eu acho que estão, né? Só para a gente encerrar o nosso programa de hoje, né? Para a gente não ultrapassar demais o tempo, né? Eu falei para vocês sobre o Márcio Garcia. Eu já tinha falado para vocês que o Márcio Garcia estava se acertando com a Record. Falei também que eu achava muito pouco provável que o Márcio Garcia fosse apresentar o Power Couple, porque surgiu um tweet aí, um X, de uma pessoa que disse que era dentro da Record, e essa pessoa disse o seguinte, que ele estava acertado para apresentar o Power Couple. Não que eu duvide da capacidade do Márcio Garcia de apresentar um reality show, eu acho que até que ele mandaria bem. Mas não é exatamente para isso que ele iria, porque ele já apresentou reality show na Globo também e tal. Não é, eu acho que ele não aceitaria isso para sair da Globo e tal e voltar para a Record para apresentar reality show. Ele não ia querer um programa para isso. E aí hoje o Márcio Garcia posta umas fotos antigas da época que ele apresentava programas na Record. E aí olha o que ele diz aí na legenda da foto. Um TBT repostando de uma página que eu amo para fazer um spoiler do que tá vindo por aí. Alguém desconfia. @amo Márcio Garcia, obrigado pelo carinho de sempre. Então, né, o que o Márcio Garcia tá deixando bastante claro aí? Que ele está voltando sim para Record, mas não vai ser para comandar o Power Couple, não vai ser para comandar um reality show. Vai ser para fazer o que ele fazia antes, um programa desse aí. Isso aí era o Melhor do Brasil, que era o programa que ele comandou na Record entre 2004 e 2008, que foi um sucesso nas tardes da Record, inclusive. Então eu acho que ele não vai de jeito nenhum voltar para a Record para apresentar o Power Couple. Posso estar errado, mas tá aí a informação que vocês queriam saber. Ele tá de fato ali, sim, se encaminhando para a Record, tá de fato, as negociações estão bem avançadas e tal, mas não vai ser para o Power Couple. Eu acho que vai ser para um novo programa. Inicialmente não vai ser aos domingos, porque ainda tem o Rodrigo Faro, essas coisas, mas provavelmente, logo logo, ele estará nas tardes de domingo, sim. Tá? Mas não vai ser para o Power Couple. Talvez o Rodrigo Faro vá para o Power Couple, o Rodrigo Faro apresente esses outros formatos, mas o Márcio Garcia não. Provavelmente é isso que vai acontecer. Ó, como eu adiantei para vocês, a gente ainda tá aí desenvolvendo o portal, tá? Logo, logo eu vou trazer mais notícias sobre o portal aqui do canal. Mas até lá, ó, beijo para vocês, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.